Valeu, querida. Conversa de botequim. Conversa do botequim. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos aqui ao vivo no programa Conversa de Botequim. Você sabe, é um projeto 2 quintas-feiras por mês, aqui no Bardalos Comida e Arte, onde estamos agora, sempre entrevistando, batendo papo com pessoas que fazem e acontecem em Natal, em formato, num bar em funcionamento, com descontração, mas com conteúdo. E no programa de hoje, como anunciamos, o vereador em Natal, Pedro Gork, que como você pode ver, já está aqui. Vereador Pedro Gork, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Muito obrigado, Cefas. Te agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui. Como eu estava falando, né, fazer um debate aqui nesse espaço histórico da cultura da cidade de Natal, da boemia natalense, que é o Bardalos, é algo muito gostoso, né? Então eu agradeço enormemente pela oportunidade de estar aqui, né, debatendo, dialogando, né, fazendo essa conversa descontraída, porque é assim que a gente faz a política, né? A gente faz a festa na política, a política na festa, e poder celebrar a vida tomando uma cervejinha aqui, conversando sobre temas tão importantes, é de engrandecer nosso coração e de dar mais força aí pra gente seguir nessa batalha. Perfeito, agradeço ter aceitado o convite, agradeço a assessoria na pessoa de Jean Varela, meu grande amigo, agradeço a quem está nos assistindo, nós estamos ao vivo no meu Facebook, depois o programa vai para o YouTube do Bardalos, vai para o Instagram, também vai para as redes sociais do vereador Pedro Gork, agradeço a todo mundo que está aqui, agradeço a produção, a minha produtora querida Raquel Lucena, a Ricardo Nelson pelo apoio logístico, Lula Belmont, a Carlos Eduardo que está aqui, velho amigo, Augusto Lula que está aqui também, Mário Ivo que está aqui, muita gente bacana, muita gente para vir. Lembrando que o programa é interativo, o bar está em funcionamento, as mesas estão aqui no Bardalos. Lembrando também que você pode fazer perguntas, sugestões dentro do bom senso, claro. A gente vai passar as perguntas aqui para o vereador Pedro Gork. E vamos começar a entrevista, eu diria o bate-papo. Pedro, vamos começar pelo começo. Eu quero saber, embora eu conheço seus pais, conheço sua história de vida, sou amigo da sua família, mas eu quero saber como começou a política em você, que nem todo filho de militante político é político. Alguns, inclusive, criam certa ojeriza. Eu conheço casos, no seu caso não. Como é que a política entrou na sua vida, Pedro? Olha, primeiro, antes de falar de como ela chegou e se apresentou para mim, falar um pouco do porquê eu faço política, né? Eu faço política, Cefas, porque eu acredito nas pessoas, porque eu acredito no potencial criador da classe trabalhadora, porque eu acredito no potencial transformador do mundo. Ninguém faz política, na verdade, infelizmente alguns fazem, por conformação. Eu faço justamente política por achar que essa sociedade feia, doente, desigual, que a gente enfrenta todos os dias, pode ser transformada a partir da nossa atuação, a partir da nossa atuação política, a partir das pessoas. Então, eu conheci a política justamente dessa forma, como um instrumento de transformação dos seres e, portanto, das coisas, do mundo, da sociedade. Então, dentro de casa, né, sendo filho de uma carteira, uma das primeiras carteiras do Rio Grande do Norte, inclusive, sindicalista, maninha, Carla Tatiane, sendo filho de um professor da escola pública, também dirigente sindical do Sinte, né? E em meio às greves, às mobilizações, aos encontros feministas que minha mãe participava, aos encontros sindicais que ambos construíam, que eu conheci a política justamente, como eu falei, como esse instrumento de transformação, de mudança das coisas, e me apaixonei por essa ideia de dedicar a minha vida, a minha juventude, os melhores anos da minha existência, à existência, à vida e à juventude de outras pessoas, né? Dedicando essa vida à luta coletiva. Então, dentro de casa ali, vendo as mobilizações, né? Eu lembro, inclusive, Cefas, nas primeiras atividades políticas, ali em 2005, no congresso da CUT, lembro de ter feito uma fala lá na LESP, defendendo a nossa candidatura, que na época o PCdoB disputava a CUT internamente, na corrente sindical classista, e fazendo uma fala com 5 anos de idade, rapaz. Lá na 2005. 5 anos de idade, ou 4 anos de idade, na verdade, lá na LESP, fazendo essa defesa. Lembro de estar aqui na praça, em frente à CIA, quando a gente estava ali lutando contra o bombardeio às crianças palestinas na faixa de Gaza, né, pelo exército sionista de Israel. Então, tenho algumas
memórias, né, que formam esse mosaico, né, mas eu acredito que não posso dizer um momento que começou, porque justamente eu acredito que eu sou um produto justamente de vários desses sonhos, várias dessas lutas e de gerações que vieram antes de nós, como a tua geração, como a geração de Jean, como a geração do meu pai e da minha mãe, né, como essas gerações, eu acredito que forjaram, né, quem eu sou e tantos outros jovens, né, então essa história da política da minha vida é algo muito imbricado, né, acho que nunca tive uma existência fora da atuação política, espero, né, que até minha última respiração seja desse mesmo jeito. Perfeito. Pedro, e vamos fazer agora um lapso temporal para essa sua atuação, essa sua convivência política, para você ter sido presidente, primeiro da UMES, depois da UBS, que foi quando você ganhou relevância nacional. Inclusive tem aquele caso do confronto com a segurança no Congresso, que a gente vai falar sobre isso, mas eu queria falar como foi essa experiência de ser presidente da UBS. A UBS é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, para quem não sabe, na qual Pedro Bloch foi presidente nacional, ganhando visibilidade. Como é que foi esse processo, Pedro? Olha, quando eu conheci a política, né, primeiro eu conheci a política no campo ideário, né, e depois eu fui passando a me organizar mais coletivamente, politicamente, na UJS, no PCdoB, no movimento estudantil. Em 2013, ali em meio às manifestações de junho, foi um momento que eu realmente me vi inserido no movimento de juventude, né? Mesmo tendo participado politicamente desde que eu nasci, por assim dizer. Então, depois ali de 2013, eu comecei a participar mais ativamente de Grêmio Estudantil. Tentei fazer o Grêmio Estudantil na escola que eu estudava, lá no Neves, eu era bolsista no Neves. Né? Não logrei tanto êxito, mas plantei a semente lá dentro. Depois, quando eu fui para a escola Freiné, construí o Grêmio Estudantil nessa escola que tem uma pedagogia libertadora, né, a pedagogia freinetiana. E lá, quando eu estava no Freiné, tive a oportunidade de ser uma das lideranças das mais de 40 ocupações no estado do Rio Grande do Norte, ocupações essas que mobilizavam contra a escola sem partido, a lei da mordaça, contra a emenda 95, né, que limita o investimento em educação e saúde durante 20 anos, desde 2017, e também ali contra a reforma trabalhista de Michel Temer. Então, naquele momento, eu tive esse contato com estudantes de diversas escolas, ocupamos as escolas, ocupamos a Secretaria de Educação, saímos de lá com a vitória das ocupações. E nesse movimento todo, os estudantes me confiaram a tarefa de estar sendo presidente da UMES Natal, justamente no momento da reconstrução da entidade, né? Fazia alguns anos que a entidade estava desativada, né? Que não estava tendo uma atuação tão firme, então os estudantes me confiaram essa tarefa de presidir a UMES nesse momento da reconstrução. E ainda dias antes de completar o primeiro ano de gestão, eram 2 anos, eu fui, né, levado pelo voto dos estudantes brasileiros no Congresso, com mais de 5 mil participantes lá em Goiânia, a ser o presidente mais jovem da história da UBS e o primeiro potiguar a assumir essa tarefa, né? Então, foi um momento muito bonito, muito importante na minha vida, porque, para além de toda a oportunidade, né, também foi um momento divisor de águas, né? Eu saí de casa aos 16 anos, né, saí das asas de painho e de manhinha, né, o filho único. Sua mãe até fez um texto nas redes sociais muito bonito, muito emocionante. Justamente, filho único, neto único de parte de mãe, então uma mudança muito grande na minha família, mas que é um retrato desse sentimento da geração, não somente minha, não é um êxito apenas meu, mas de vários jovens que deixam de lado a sua vida individual para se dedicar à luta coletiva, à vida coletiva. E nessa experiência da UBS a gente enfrentou muitos debates, né? Eu digo que foi o momento da transição do vampiro para o capiroto, né? De Temer para o Bolsonaro. Então, a educação como alvo principal desse governo, né? A gente conseguiu, na época, derrotar o Escola Sem Partido na Câmara dos Deputados. Hoje, senador Marcos Rogério, que está lá na CPI da Covid, sendo um desastre para o povo brasileiro, era presidente da comissão. E mesmo eles tendo maioria, a gente infernizou tanto, Cefas. A gente infernizou tanto que eles finalizaram o ano desistindo de colocar a Escola Sem Partido lá na Câmara, e a gente conseguiu que até hoje ele não fosse desenterrado, a lei da mordaça. E outros muitos momentos bonitos, né?
da resistência contra os cortes na educação. Mas por falar em momentos bonitos, vamos falar em momentos de conflito. Justamente esse momento, né? Quando tava o Weintraub, o Abraham Weintraub, de péssima memória, né? O pior ministro da educação que já passou pelo Brasil. Com certeza. E houve quase um confronto. Os seguranças Justamente. chegaram a assediar você e a Mariana Dias, se não me engano. Como é que foi essa história? Conta os detalhes. Pois rapaz, como eu tava falando, né? Uma história bonita, mas que, como toda história bonita, também tem seus momentos, né, de indignação, de revolta, esses momentos inquietantes. E a gente estava ali em meio ao processo de luta contra o corte de 30% no orçamento das escolas e universidades federais, inclusive do IFRN e da UFRN, que significaria ali um desastre para o desenvolvimento da educação, né, porque você já vinha de um decréscimo, de uma diminuição dos investimentos na educação pública federal. Então esse corte orçamentário iria realmente inviabilizar o funcionamento das universidades. Hoje mesmo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu estudo pedagogia lá no Centro de Educação, está ameaçada de fechamento das portas, de não funcionamento na sua plenitude, justamente pelo orçamento congelado, enxugado. Então, naquele momento, esse corte seria ainda mais prejudicial para a educação. Então, desde o primeiro momento que houve os cortes, a gente se levantou, protestou, e um desses momentos, né, muito simbólicos, e que acho que é um retrato desse momento do governo Bolsonaro, da ascensão fascista, foi quando a gente estava lá na Comissão de Educação, o ministro tinha sido convocado, como a gente convoca aqui na Câmara, secretários para escutar, e assim como a gente faz aqui na Câmara, de permitir à sociedade civil tomar a palavra, fazer os seus questionamentos, mesmo que não seja respondido, porque eles não têm a obrigação de responder às entidades, foi aberto, foi facultada a palavra para a UBS e para a UNE trazer seus questionamentos. Assim como a gente esperou todos os deputados falarem, a gente tinha o direito de falar, enquanto representação de milhões de estudantes brasileiros, mais 70 milhões ao total, universitários e secundaristas. E no momento em que foi facultada a palavra para nós, o Weintraub falou com todas as letras que não escutava, não reconhecia a UNE e nem a UBS, como se fosse ele a reconhecer e não os estudantes. E esse momento gerou uma confusão lá dentro, os deputados, né, questionando a legitimidade de uma fala tão odiosa, tão rebaixada desse nível. E quando a gente foi chegar perto dos deputados para conversar sobre isso, a bancada do BBB, a bancada da bala, a bancada fanática do Bolsonaro, já veio para cima da gente com o dedo em riste e chamando a Polícia Legislativa para nos retirar do local. Então a gente foi realmente puxado como se fôssemos vândalos, como se fôssemos qualquer outra coisa senão estudantes que estavam ali lutando pelo direito simples de estudar. Pela qual a justeza maior do que esse pedido de socorro aos deputados de dizer não cortem o recurso que faz com que a gente tenha direito ao sonho da universidade, direito ao sonho a um diploma no ensino técnico. Então, naquele momento, a Polícia Legislativa, com toda a truculência, tentou nos retirar. Eu tive realmente que me segurar na porta da sala das comissões da Câmara, né, porque eu não sabia o que poderia acontecer do lado de lá, né, de fora. Se eles fizeram isso com todo o holofote da imprensa brasileira, imagine se levasse para uma sala. Imagine se levasse para uma sala, né? Claro que a gente tem medo, né? Então, e principalmente sendo, né, um jovem negro, nordestino, e a gente sabe o quanto eles têm ódio, né? Tanto que foi diferente a forma que eles me trataram e da forma que trataram a Mariana, com todo respeito, né? A forma que eles vieram para mim com uma violência, com requintes de crueldade realmente, que a gente vê cotidianamente na polícia brasileira, que a gente vê cotidianamente no nosso país. Então, tentaram nos retirar, mas felizmente com a ajuda dos deputados, em especial, né, falar dos deputados aqui, Natália Bonavides, Rafael Mota, né, que nos abraçaram, que nos acolheram, a gente conseguiu continuar, e mesmo com o ministro da Educação se retirando, sem ter terminado ainda a sessão, a gente fez o nosso discurso para deixar muito claro, né, o que a gente queria. Eu lembro que naquele momento foi um discurso muito histórico para a gente e que acarretou uma visibilidade enorme para a UBS, para a UNE e para essa pauta, que eu acho que fez também com que contribuísse para que alguns meses depois de muitos protestos, de milhões de pessoas nas ruas do Brasil, em quem sabe uma das maiores mobilizações do tempo recente no nosso Brasil, a gente conquistasse justamente a derrota do governo Bolsonaro, o recuo deles em relação aos cortes da educação, e uma coisa muito especial pra gente também, que foi ter saído no telão de Baiano Assiste em todos os shows que eles faziam. O nosso discurso lá, então, além do corte ser revertido, tem essa conquista também
né, um tanto pessoal, por assim dizer, né, que é a gente ter saído nos telões, nas redes sociais dessa banda tão incrível que é o Baiana. E eu achei muito bonito o ato de Russo Passa Pulso, que logo depois que a gente foi agredido, né, e a gente chegou muita solidariedade, ele chamou a gente, que ele estava em Brasília, para um show que ele teve no dia seguinte, e a gente foi lá para esse show, ele exibiu lá no telão, né, o vídeo lá da fala da Mariana, da minha fala, né, e cantou o show inteiro assim. Peço desculpas a quem estava assistindo lá com a gente, mas cantou o show inteiro olhando pra gente, né? Eu acho que é um ato de bastante sensibilidade, de generosidade, que mostra o quanto a luta política e estudantil está imbricada à luta cultural, né? O quanto a gente está numa batalha só, numa defesa só. Mas foi um pouco disso, né? Tem milhares de causas da UBS, né? De quando fui processado por Bolsonaro. Sim, né? Ele tentou me tornar inelegível, né? Ali no momento das eleições, enquanto ele ainda era candidato. Mas isso é só um retrato, né? Desse momento dramático que a gente está passando, um momento alarmante. E é claro que para um governo fascista, para um governo preconceituoso, para um governo que quer não o desenvolvimento, mas o subdesenvolvimento da nossa nação, a educação e os estudantes estão na linha de frente, né, estão no alvo central. Então não esperava coisa diferente, mas que realmente não é fácil, Cefas, não é, né, enfrentar tudo isso, mas estive sempre apoiado com os estudantes brasileiros, com minha família, com os meus amigos, né, que estão aqui, inclusive aqui com a gente acompanhando, que sempre me deram forças e continuam me dando para que a gente enfrentasse quem quer que seja, que a gente enfrentasse a qualquer um que estivesse na frente dos nossos sonhos. Perfeito. Estou com um monte de perguntas para lhe fazer, mas vou dar uma pausa para você comer aqui. Chegou o pastelzinho. Agradecer aqui, o pastelzinho do Bardalos é ótimo. Agradecer o nosso cinegrafista José Aglio, sempre competente aqui com as imagens. Lembrar que esse programa tem apoio do Cicobi, Adurne, Unilivreira e Francisca Seguros. Obrigado a todo mundo que apoia a gente. Lembrando também que se você quiser mandar perguntas, daqui a pouco a produção vai trazer aqui pergunta, sugestão, opinião. Vai ser lida aqui dentro do bom senso. Aqui é botequim, mas não é bagunça não. Aqui é com bom senso. Pergunta que não tenha educação e bom senso, nem passa no crivo. E lembrando também que o programa fica no Facebook. Você pode compartilhar, curtir, depois pode assistir, enfim. Estamos ao vivo e vamos ficar depois aqui. Continue acompanhando o Conversa do Botequim. Eu, Cefas Carvalho, conversando com o vereador em Natal, Pedro Gorque. Pedro, vamos começar. Tem um monte de perguntas, muita pergunta. Pergunta sobre educação. Sobre você. Pergunta também sobre a questão dos estudantes. Pedro, eu sou pai de adolescentes. Eu tenho um filho de 24, filha de 18 anos. E eu tento ver muito como funciona essa geração de vocês, dos meus filhos e sua. Parte dos meus amigos, parte da minha geração acredita que a geração de vocês seja alienada, que seja uma geração que vive no celular e vive nas redes sociais. Contudo, eu vejo que não é assim. Você que está por dentro, você que tem uma visão privilegiada, que foi presidente da UBS, eu pergunto, como um todo, de uma maneira generalizada, embora generalizações não sejam saudáveis, claro, mas de uma maneira generalizada, a geração atual, os estudantes atuais, eles são alienados, eles são conectados com a realidade, são politizados. Qual é a sua visão como militante político e ex-presidente da UBS, Pedro? Olha, primeiro eu faço das minhas palavras as palavras de Marx, que a história do mundo é justamente a história da luta de classes. E essa história da luta de classes, né, sempre é uma história que é não gradativa, progressiva, positivista, mas sim dialética. Porque muitos são os fatores que influenciam na vida, que influenciam nas condições de luta, nas condições de resistência. E eu acho muito, não digo errado, né, porque todo mundo tem a liberdade de avaliação, mas incompleto avaliar a geração atual sob a mesma ótica, como se as condições fossem as mesmas da geração de 68, da geração de 35, da geração de 22, da geração da década de 90, da geração de 84, 85, da redemocratização, porque são gerações diferentes em processos de luta diferentes. O que eu queria começar dizendo é que nunca na história desse povo, nunca na história do povo brasileiro, a juventude esteve em estado de letargia. Eu acho que apesar da tentativa da elite, dos donos da terra, dos donos da mídia, dos donos que tentam ser donos da nossa vida, sempre foi acomodar, alienar, sempre foi anestesiar, sempre foi adestrar
o povo e principalmente a juventude por ser essa parcela da sociedade com poder maior de efervescência, né? Eu acho que a juventude é o fósforo que está sempre ali queimando para que um dia esse país pegue fogo, né? E esse fósforo sempre tentam jogar água em cima, né? Então, o que a gente vive hoje é justamente isso, né? E apesar de, é claro, as mídias digitais possibilitarem uma forma muito mais perversa, inclusive, de alienação social, de blindagem de um ser humano, né? Apesar de também ter suas brechas, eu acho que a juventude brasileira tem dado provas muito importantes e que devem ser consideradas de que estão ligados no que está acontecendo, de que estão mobilizados. Uma coisa é as manifestações de 2019, estamos falando de apenas 2, 3 anos daqui, né, que foram as mobilizações contra os cortes na educação, que levaram mais de 100 mil pessoas às ruas de Natal, né, que levaram mais de 1 milhão às ruas de São Paulo, ocupando a Avenida Paulista, milhões de pessoas em todo o Brasil. Eu acho que a gente precisa lembrar que o setor que mais rejeita esse governo Bolsonaro desde o começo tem sido justamente a juventude e os estudantes. A gente tem que lembrar da mobilização agora mesmo da juventude natalense contra o absurdo que é a cobrança de tarifa no circular da UFRN. Então acho que essas são algumas provas, são um retrato de que a juventude, apesar de toda a tentativa do sistema, nunca esteve acomodada. Então eu acho que a juventude, em contextos diferentes, em condições diferentes, em perfis diferentes, é uma juventude ativa, sim, politicamente. E eu tenho certeza que, a partir, inclusive, de uma abertura democrática do nosso país, a gente vai ver florescer ainda mais quadros políticos jovens, como eu, como Brisa, né, como Natália Bonavides, como tantos outros e tantas outras, que são pessoas que estão, inclusive, mudando a configuração da política progressista no nosso país, né? O que antes, com todo respeito aos nossos camaradas que nos possibilitaram, inclusive, estar aqui, antes o retrato da esquerda brasileira era justamente a barba branca, era justamente a idade mais avançada, era justamente, né, um perfil de um homem branco, heterossexual. Eu acho que a gente tem conseguido transformar isso. Eu acho que são aspectos importantes que devem ser considerados, né? A juventude está aí, mesmo que muitas vezes enfrente a porta fechada, colocando o pé na porta, né? Chutando a porta realmente, empurrando, né? Para a gente conseguir entrar na política, na sociedade, em todas as esferas. Então, eu acho que o que eu posso dizer em uma só palavra, porque isso são avaliações, inclusive muito subjetivas, tem pouco estudo sobre isso, mas que eu sinto orgulho de ser parte dessa geração, né, dos anos 2000, do final dos anos 90, que vem demonstrando aos trancos e barrancos, mesmo diante, né, de tanta ataque, de tanta alienação, que vem mostrando que não perde essa capacidade de sonhar e de se enxergar enquanto bicho que sonha, que nós somos seres humanos, né? Então, sou muito orgulhoso, realmente. Acho que essa resposta que eu poderia dar aqui hoje. Perfeito! Lembrando que nós estamos aqui ao vivo, o programa Conversa de Botequim. Daqui a pouco a produção vai trazer as perguntas para cá, que já devem estar fazendo. Renata e Ricardo, se puderem trazer uma cerveja, eu e Pedro agradecemos. Agradecer a todo mundo que está aqui e fazer uma pergunta para você, Pedro. Vamos partir agora para a questão. Ricardo Nelson, uma cerveja, por gentileza. Obrigado, Ricardo. Antes das perguntas, vamos aqui. Desculpa, antes da pergunta que eu ia fazer, aos comentários aqui. Sebastião Alves Maia, boa noite. Boa noite, Sebastião. Valentina Alves. Opa, é uma pergunta, eu vou passar a pergunta para você antes de fazer a minha. Cláudio Wagner, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Camarada Cláudio. Cláudio, que é da SPVA, poeta. Justamente. E já é quase boa noite. Bete Olegário, boa noite, Lisboa. Viva o Partido Comunista do Brasil. Viva o Partido Comunista Português. Viva a luta da classe trabalhadora. Ô, Bete, beijão. Bete, que é do Partido Comunista Português. PCP, tamo junto, Bete. Isso. Tenho muita vontade de ir pro Festival Avante, né? Isso. Que é um momento, inclusive, da juventude, principalmente isso, é uma portuguesa. organização coletiva, né? Justamente. É algo, eu não conhecia. Chama nós, Bete. Chama que eu vou. E uma pergunta agora, Valentina Alves. Então, antes de eu fazer a minha pergunta... Perfeito, boa pergunta de Valentina. A pergunta da Valentina, ela quer mais detalhes sobre uma coisa que você já falou aqui. Pedro, sua opinião sobre a cobrança do circular. Se quiser se estender sobre o assunto. Eu vou ser muito
tentar ser muito sucinto para resumir o que é toda essa questão, né? Eu vou falar primeiro da situação e depois um pouco do que eu penso, né? Existe uma linha em Natal, que é a linha 588, que é uma linha deficitária, que nós conhecemos como circular direto e circular inverso. Essa linha é uma linha que é feita para ser deficitária, obviamente, porque não tem cobrança de tarifa, e está justamente condicionada ao pagamento de passagem nas outras linhas, tanto que era uma das poucas linhas de Natal que era adotada por todas as empresas de ônibus da cidade, as 6 empresas que formam o Seturne, né, o sindicato das empresas do transporte urbano da cidade do Natal. E sob a alegação dessas empresas de que não teriam condições de manter o circular, essa linha foi devolvida ao município, fazendo com que a SCTU criasse uma nova linha chamada Alimentadora UFRN, que é uma linha que está dentro do sistema normal de transportes, ou seja, deveria pagar os R$ 3,20 ou R$ 1,60 caso seja estudante, para poder acessar. Porém, eu acho importante a gente levar algumas coisas em consideração. Primeiro, que a gente está vivendo um momento de arrefecimento da pandemia, né? Quando é que a gente poderia, um ano atrás, Cefas, imaginar quem estaria aqui num bar aberto, com pessoas que mesmo com distanciamento estivessem juntas, né? O Ricardo mesmo deve ser uma prova aí de como a economia do nosso município, do nosso país, está reaquecendo, inclusive a quantidade de pessoas sendo transportadas. Mas mesmo assim o Seturne não cumpriu uma coisa que era inclusive cláusula para que eles tivessem isenção fiscal, tanto pela prefeitura quanto pelo governo do estado, que é o retorno 100% da frota de ônibus. Então, o que a gente está vivendo hoje é o Seturne cometendo ilegalidade, porque já foi recomendado pelo Ministério Público, é cláusula da lei do incentivo fiscal, que foi aprovada em abril pela Câmara, foi decretada pelo juiz, pela Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que é a volta 100% da frota dos ônibus, inclusive do circular, que não foi atendida pelo Seturne, que não foi atendida pelas empresas. Mas, mais do que isso, eu quero falar, além da questão de que eles têm, sim, condições de continuar abastecendo essa frota, né, que é, inclusive, deficitária, mas condicionado a essas outras passagens que estão reaquecendo, porque tem mais gente utilizando o transporte público de Natal. Mas, para além disso, o circular é uma coisa fundamental, um instrumento fundamental para a garantia da permanência do estudante na universidade. Quando a gente fala de política pública de educação, a gente não pode falar só de acesso. É claro que o acesso é muito importante. Eu mesmo sou um estudante cotista dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e se não fosse a política de cotas, quem sabe eu ou muitos outros jovens cientistas, doutorandos, mestrandos, trabalhadores não teriam oportunidade de entrar na universidade como eu tive, como eu estou tendo. Portanto, é claro que é fundamental pensar políticas de acesso, defender o ProUni, defender o FIES, defender as bolsas para o ingresso na universidade, defender a ampliação da universidade pública, mas também nós temos que pensar na permanência desse estudante na universidade, que muitas vezes é mais difícil do que entrar, é justamente permanecer. Portanto, a gente precisa defender a bolsa de pesquisa, que estão muitas vezes atrasadas pela CAPES, pelo governo Bolsonaro. Nós temos que defender os auxílios estudantis, que têm sido um estrangulamento do orçamento, constantemente cortados aos estudantes. E também nós temos que defender o circular, porque o circular é mais do que uma política de transporte, mas uma política pública de efetivação do direito à educação de 14 mil estudantes da universidade que dependem cotidianamente desse serviço para poder acessar o seu direito à educação. A catraca no circular e o pagamento de tarifa é mais do que um obstáculo para subir ou descer de um ônibus. É um obstáculo à efetivação do direito à educação. É um obstáculo que impede que milhares de jovens natalenses tenham acesso ao direito de sonhar, ao direito de sair da universidade com diploma de ensino superior e não com um jubilamento, direito de entrar na universidade e de sair de cabeça erguida, tendo condições realmente de acessá-la. Então, é muito importante o circular para, especialmente, os estudantes em situação de vulnerabilidade social da nossa universidade. Então, eu sou, obviamente, veementemente contra a gente estar
articulando. Ontem tivemos uma reunião com a secretária Daliana, com a universidade, com o DCE, para buscar essa interlocução, né, e colocar a Câmara como um instrumento de diálogo para a resolução desse problema, porque enquanto nós vivemos num país de crescente desemprego, desalento, que aflige diretamente a juventude, lembremos que a juventude tem o dobro do índice de desempregados do nosso país, são quase 30% dos jovens em situação de desemprego na nossa nação. Então, esse setor que é o mais atingido justamente pela pandemia não pode pagar a conta desse circular. A gente defende que ou a prefeitura ou o Seturne pague a conta para que os estudantes tenham direito à educação e o direito de desenvolver o país, de desenvolver as suas vidas e de contribuir na universidade. Então, é um debate que, por mais que pareça óbvio, né, é bom lembrar que a gente vive num Brasil de obviedades e que a obviedade tem que ser dita e reafirmada. Então, circular gratuito é um direito desde 95 e a gente, né, seja enquanto vereador, enquanto estudante também, estaremos na luta para que esse circular volte de forma gratuita e que a gente garanta a esses jovens, a esses mais de 14 mil estudantes, inclusive 8 mil deles sendo de fora da região metropolitana, de fora da cidade do Natal, ou seja, que não tem direito à integração para poder acessar o circular. Então, que esses jovens tenham acesso ao circular como forma de garantia do direito à educação. Então, é um pouco dessa luta aí que a gente está encampando. Perfeito. Respondido então, Valentina. A gente acredita que a pergunta foi respondida pelo Pedro. Lembrando que você pode fazer perguntas. Estamos aqui com o vereador em Natal, Pedro Gork. Faça perguntas, mande opiniões, enfim, um programa interativo. E nós estamos aqui no Bardalos Comida e Arte. Mandar um abraço para Sandra Shirley, nossa amiga que passou aqui. Mandar um abraço para João Marcelo Dantas, advogado, que está assistindo aqui ao vivo. Grande abraço. E abraço para você que está nos assistindo. Raquel Lucena, se tiver perguntas e sugestões, mande. Pedro, vou perguntar agora sobre o seu mandato de vereador. Você falou que em 2019 estava lá sendo acossado pelos seguranças a pedido do nada saudoso ministro Weintraub. Fugiu, agora, inclusive, do Brasil. Exatamente, fugiu do Brasil, está nos Estados Unidos. Esperamos que nunca volte ou só volte para ser preso, que a cadeia é o lugar onde ele merece estar. E 2 anos depois você está na Câmara de Natal. Você foi eleito suplente, diplomata suplente ano passado, e com a ida de Júlia Arruda, vereadora, para a Secretaria das Mulheres, você assumiu a cadeira. Como é que foi esse processo de se tornar vereador, um vereador de origem popular mais jovem de Natal? Fala um pouquinho sobre esse processo, como é que foi a ficha ter caído que você era vereador, Pedro? Olha, é um sentimento de orgulho, né? Assim, de uma felicidade inenarrável. Eu sempre tive essa opinião que um cargo público, como é a UBS, inclusive, eletivo, é justamente nos colocar numa posição de servidão à população. Então, eu que tive a oportunidade de servir aos estudantes na presidência da UBS, na presidência da UMES, poder servir agora e retribuir a tudo que essa cidade me ensinou através do mandato de vereador é realmente algo bastante esperançoso, algo que me deixa bastante feliz, né? Essa experiência legislativa, que é uma experiência diferente, é claro, do movimento social, eu encaro não como algo diferente, uma outra persona, uma outra pessoa, um outro Gork, mas sim uma extensão do Gork militante, uma extensão do Gork ativista, uma extensão do Gork estudante, né? Então a gente tem tentado colocar, emplacar lá dentro as pautas justamente que a gente sempre defendeu. Inclusive o nosso primeiro projeto de lei aprovado foi justamente o projeto da gestão paritária, da gestão paritária, que é uma política pioneira do Brasil, que prevê justamente que os conselhos, os colegiados da Prefeitura do Natal sejam ocupados paritariamente por homens, mulheres, negros e negras indígenas, garantindo a presença desses segmentos. Bora, Lula! Tudo bom, querido? Garantindo a presença justamente desses segmentos que historicamente são tirados do âmbito do debate público para que eles sejam integrados realmente, tenham sua opinião escutada. Então, eu acho que isso é bastante simbólico, porque o que eu quero dizer aqui é que eu não encaro essa tarefa como uma tarefa individual. Eu encaro essa tarefa que eu estou ocupando hoje como uma tarefa coletiva, sobretudo, de levar essas ideias e sonhos da minha geração e de outras gerações lá para dentro da casa, né? Eu tenho dito bastante que a gente não está lá para dar voz ao povo. A gente não está lá para dar voz à juventude, para dar voz às mulheres, aos negros e negras.
A juventude sempre gritou por liberdade, por justiça, por direitos. O povo brasileiro sempre gritou por democracia. Na verdade, a gente está lá para fazer com que a Câmara Municipal dê ouvidos a essas vozes que sempre gritaram e que merecem ser escutadas para a gente poder construir uma sociedade melhor, uma Natal mais humana, mais democrática, mais livre, mais justa, mais igual. Então, tem sido esse desafio que eu encaro muito coletivamente, né, e com a felicidade danada, né, de estar lá dentro da Câmara, e espero que a gente, né, ao sair desse mandato inicial, né, porque a gente retorna muito provavelmente ali no dia 1º de abril, e não é mentira, realmente é verdade. A gente retorna, a Júlia deve estar retornando a cadeira da vereança, mas a gente espera que quando a gente retornar, a gente olhe para trás e veja, como nós temos visto até agora, um mandato que dê orgulho para a cidade, para aqueles e para aquelas que defendem as pautas mais justas, e também um mandato que dê raiva para essa galera aí, que é contra tudo que for democrático, contra tudo que for humano, contra tudo que for amoroso, né? Quando eu vejo esses blogs, blog do BG recentemente, Gustavo Negreiros, toda essa galera aí falando mal da gente, eu acho, pô, a gente tá realmente no caminho certo, né? Mas quando a gente vê Cefas, Potiguar Notícias, Saiba Mais, quando a gente vê, né, o Beco da Lama nos abraçando, né, querendo bem, a gente vê que a gente tá realmente no caminho aí da construção realmente de uma sociedade melhor. Então, é esse sentimento aí misto de orgulho, de felicidade que tem permeado nosso coração durante esses 5 meses hoje, né? 5 meses hoje de mandato. Exato, 5 meses de mandato. Que maravilha. Pedro, você falou... Celebrando da melhor forma, né? Isso, celebrando com entrevista, com conteúdo, com cerveja, com comida. Perfeito. E com alegria. Aí, o astral isso é aqui como, tá viu, bom. rapaz? Que esses dois aí estão me olhando. Pode olhar e pode flertar com eles. Nós estamos aqui no programa Conversa de Botequim. Nós temos o apoio do Cicobi, Adurne, Francisca Seguros e Unilivreira. Nós estamos aqui no Bardalos, ao vivo, em pleno funcionamento. E você que está em casa, você que está vendo no celular, pode mandar perguntas. Daqui a pouco a Raquel vai mandar aqui as perguntas que estão sendo feitas. Pode mandar comentários, enfim, o programa é interativo. Pedro, você falou uma frase aqui que faz um link com uma pergunta que eu ia lhe fazer. Você falou assim, o PT, os partidos progressistas, no caso o PCdoB, não são mais feudos de homens brancos héteros de barba branca. E eu concordo com a sua opinião. Hoje, por exemplo, na Câmara nós temos você, como jovem negro, nós temos Brisa, que é LGBT e negra, e temos Divaneide Basílio, que também é negra. Mudou a sociedade, mudou o PT e o PCdoB. Como é que em poucos anos essa dinâmica se tornou tão modificada? Pedro, qual é a explicação para isso? Olha, eu acho que é, na verdade, uma questão, eu vou citar aqui apesar de não ser trotskista, eu vou citar Trotsky nesse momento, que ele fala que toda revolução parece impossível até que se torne inevitável. Então, durante muito tempo no nosso país, a gente pensou que seria impossível um vereador como eu, tanto que às vezes é exótico, é estranho um vereador com esse cabelo. Essa é a próxima pergunta. Pronto. Já vamos adiantando que é exótico, é estranho um vereador desse jeito. Né, às vezes as pessoas, né, e Jace está aqui mesmo, já foi em visita, né, Jace, em lugares que às vezes achavam mais que Jace, por ser uma mulher branca, era vereadora do que eu, né, porque justamente às vezes é estranho para os olhos da sociedade. Mas eu acho que por mais que a gente, muitas vezes no passado, e eu digo um passado não tão distante, estou falando de 200 anos atrás, a gente está vivendo um período de escravidão no nosso país, que pessoas como nós eram amarradas, açoitadas em praça pública. Então, há 150, 200, 100 anos, 50 anos mesmo, seria muito difícil olhar realmente para uma configuração da política, imaginar uma ocupação por um jovem como eu, como Diva, como Brisa, mas tudo parece impossível até que se torne inevitável, como diria Trotsky. Justamente porque eu acho que a ocupação dos espaços de poder por parte, não estou falando de minoria social, mas de maioria do povo, é algo inevitável, porque o processo político do nosso país, apesar de não ser, como eu falei, algo progressivo, algo que sempre avança, pode ser que a gente chegue num momento, inclusive, que não tenha nem Câmara Municipal para a gente estar ocupando, como aconteceu, por exemplo, quando veio o Estado Novo, em que a Câmara Municipal de Natal passou, né, anos desativada, 15 anos desativada por conta da ditadura de Vargas. Pode ser que a gente reviva o que aconteceu de 64 a 85 no nosso país, da ditadura militar, mas mesmo assim eu acho que é
inevitável que a juventude, que os negros e as negras, que as mulheres, de forma legítima, por representar parcela da sociedade, ocupem os espaços de poder que é nosso por direito. Então eu acho que é um processo, não diria natural, porque nada é natural, mas um processo justamente de acúmulo, de debate, de empoderamento, de reflexão e de organização dessas camadas da sociedade. Não foi fácil, Cefas. Não foi fácil estar aqui. Por 5 votos, eu não teria conseguido atingir o coeficiente eleitoral para ser hoje suplente de vereador e ter assumido o mandato. Sim. E a gente enfrentou durante toda uma campanha muitos comentários, muitas visões, né, de que a juventude não é preparada, de que isso não é lugar, que eu tenho que estar na universidade estudando, que a política é lugar para quem já está lá, que eu não tenho um sobrenome político. Então, toda essa dificuldade é o retrato justamente de tudo isso que nos empurra para fora, mas apesar disso eu acho que é a gente, junto, de mãos dadas, organizado, que faz com que a gente reaja, empurre de volta para dentro, né, da política, dos espaços de poder, da universidade, de todos os espaços sociais. Então, eu acho que é justamente essa organização, auto-organização desses segmentos e, é claro, também uma compreensão mais apurada, mais avançada dos comunistas, dos petistas, dos militantes, né, de outras gerações, né, os de barba branca que eu morro de respeito. Um dia terei também, se Deus quiser, né, se Deus me der esse dom da barba que eu estou tentando aí com os produtinhos. Mas é também pela compreensão desses camaradas, né, a generosidade de Jorge Câmara, de Hugo Manso, de Lucena, dos camaradas que vieram antes da gente, de reconhecer, de apoiar, de Mineiro, de dar suporte a essas novas candidaturas, também mostra que é um movimento dialético, né? Um movimento de afirmação desses segmentos e também de compreensão daqueles e daquelas que antes atuavam, essa palavra do feudo, vou importar aqui, tudo bom, Tassi? Tranquilo, meu querido? Essa palavra do feudo vou importar, que antes tinha um feudo deles e que acham que agora a gente não é mais feudo, é comuna, né? Que todo mundo tem seu espaço e vai trabalhar justamente nele. Perfeito. Eu vi que você está flertando com o pastel. Vou deixar que o flerte se concretize e mandar um abraço. Tasso Fontinelli, rapaz, ex-presidente da Samba, do Beco da Lama. Tudo bem? Prazer enorme tê-lo aqui. Tasso é uma autarquia. Hoje então com certeza. Hoje foi tão corrido que eu não consegui nem almoçar, rapaz. Nossa. O almoço está sendo cevado e... Mas dá pra jantar aqui. Dá pra jantar. O bife trinchado daqui é bom. Venham jantar aqui no Bar Dallas, que é comida de qualidade. Ricardo Nelson, puder trazer outra cerveja, agradecemos. Eu tenho uma pergunta, mas vamos falar as perguntas das pessoas e os comentários. Geraldo Carvalho, Geraldinho, direto de Brasília. Boa noite, abraço. Aqui de Brasília. Geraldinho Geraldo, inclusive, que a gente homenageou, tanto ele quanto o William Guedes, seu irmão, com a comenda ali no Julião, que a gente deu recentemente, né, homenageando os artistas. Grande abraço, Geraldinho, você é uma inspiração nossa e muito bom ter você aqui com a gente. Geraldinho, que a última vez que esteve em Natal, fez um show aqui no... Não foi, Ricardo? O Geraldinho fez um show aqui. Foi no Bar Dallas, né? Aqui no Bar Dallas. Geraldinho, que é um dos maiores compositores e cantores. Foi... Isso. Anne Guimarães, direto da Dinamarca, lá de Obro. Boa noite, queridos. Avante. Ó, estamos sendo vistos na Dinamarca. Minha querida, grande abraço, Anne. Beijão, Anne. Um grande abraço para sua família, para Suante, para todos aí. Elvira Neta, aqui do Beco da Lama. Ela deve estar aqui no Beco. Assistindo aqui de Nova Parnamirim. Grande abraço para Elvira. E Valéria Lima... Valéria Lima está fazendo a pergunta que eu ia fazer. Com um complemento. Pedro, e quanto à campanha de 2022? É a pergunta que eu ia fazer. E ela ainda faz outra pergunta. Sua opinião sobre Álvaro Dias? Vamos responder uma e depois a outra, então. Perfeito. Primeiro sobre 22, né? Meu pensamento hoje, enquanto militante, né? E, portanto, nossa pretensão ou ambição nunca é individual, mas, sobretudo, coletiva, é de dar minha colaboração para que, principalmente, nós possamos, aqui no Estado, reeleger o projeto político encampado pela governadora Fátima e pelo vice-governador Antenor, e também colaborar pela derrocada do governo Bolsonaro e para a ascensão de um mandato democrático, progressista, que
de muitos atores apontam que será justamente da candidatura do companheiro Lula. Portanto, eu quero dar minha contribuição para tudo isso. E muitas vezes sou perguntado, né, o que vou fazer, vou ser candidato, e hoje eu digo, né, com muita tranquilidade, sem nenhuma demagogia, que eu sou candidato a ser um bom vereador para a cidade do Natal. Eu sou candidato a ser um vereador que dê orgulho à juventude, que a juventude sinta-se representada, que o povo negro periférico sinta-se representado. O decorrer do caminho, os próximos passos ainda se desenham, né? Coloco-me à disposição do PCdoB, à disposição da esquerda, dos estudantes, como sempre me coloquei, da juventude do meu estado para servir aonde for preciso servir. Mas sem nada ainda muito definido, né? Coisa sempre a se construir. Mas de qualquer forma, mesmo não tendo ainda, não sendo pré-candidato, né? A gente tem percorrido o estado do Rio Grande do Norte justamente para organizar a juventude, para organizar o movimento comunista, né? Fomos em Sítio Novo, Santa Cruz, Caicó, Mossoró, Apodi, somente nesses últimos 2 meses, né? Reunindo com a juventude, discutindo política, conjuntura, a organização dos jovens no interior, porque eu acho que, independente de tudo, onde quer que nós estejamos, a gente tem que dar a nossa contribuição para a transformação das coisas. E a organização da juventude, a tomada de partido da juventude é fundamental para que a gente consiga transformar a realidade. Então, a gente está, né, fazendo esse processo de chamamento dos jovens, chamamento da juventude, dos estudantes para a luta, né, sem qualquer outra pretensão, mas sempre nos colocando à disposição do povo do Rio Grande do Norte, do povo natalense, da nossa juventude, para estar onde a gente quer, para estar onde a gente for preciso estar, né, para conseguir lutar pelo nosso povo. E dessa outra pergunta do que acho de Álvaro Dias, né, bem como todo mundo sabe, sou parte do mandato da bancada de oposição dentro da Câmara. Inclusive, meu primeiro ato na Câmara Municipal foi justamente assinar o pedido de abertura da Comissão Especial de Inquérito sobre a questão da compra de respiradores superfaturados que estão sendo investigados pela Polícia Federal lá no Hospital de Campanha de Natal. Isso já mostra, né, que a gente está à disposição de colocar o dedo na ferida, de fazer o debate necessário. Enfrentamos muitas vezes a gestão de Álvaro Dias, como por exemplo nesse debate não somente da STTU, do circular, mas na questão do piso salarial dos professores, denunciando a péssima condição de trabalho dos educadores e de estudo dos estudantes. E vendo tudo isso que eu estou vendo de perto, enquanto vereador, visitando as escolas especialmente que estão fechadas ainda por conta de obras inacabadas, ainda por conta de não pagamento, como por exemplo que vai entrar em greve sexta-feira, da atualização do piso salarial dos professores, analisando também todo o contexto do governo municipal durante a pandemia. Eu não posso avaliar o governo Álvaro Dias senão como um governo, infelizmente, nocivo à população natalense, quando distribui indiscriminadamente ivermectina, quando não garante a atualização do piso salarial dos professores, quando se recusa a construir, né, um plano de investimento dos recursos do Fundeb, que construa uma perspectiva de ampliação, de reformas das escolas municipais esse mês de Natal. Então, diante de todo esse quadro, não posso avaliar de outra forma se não nessa, né, da forma negativa realmente da gestão municipal de Álvaro Dias, né, mas nós sempre nos colocamos enquanto mandato de uma maneira republicana, democrática, dialogável, para discutir, para construir consensos e para ser uma oposição construtiva realmente, uma oposição propositiva e que esteja ao lado deles quando for necessário estar e quando nós convergimos realmente. Então, essa é a nossa postura lá dentro da Câmara, não somente individual, mas da própria bancada de oposição, com muita clareza de sermos oposição, mas também com muita tranquilidade, né, de fazer o debate, de dialogar, para a gente conseguir emplacar as vitórias necessárias para a população natalense. Perfeito. Valéria Lima, esperamos que a sua pergunta tenha sido respondida. Nós estamos aqui no programa Conversa de Botequim. Como você talvez esteja percebendo, o som aqui da rua já foi ligado, não é, Raquel Lucena? Os bares aqui... É difícil competir com a Vigário Bartolomeu, com o Beco da Lama. Isso, a partir de certa hora, os bares começam... Quinta-feira do samba. Hoje tem quinta-feira do samba, hoje tem do sol, né? Você vai
Hoje Vou você estar indo vai... lá. Festival do Sol. Hoje vai ter iniciativa- Talma Gadelha, vai ter minha amiga Ananda, Krishna, vai ter uma galera massa lá tocando. A Nanda foi revelação do ano no Prêmio Verdade, H. justamente. Ótima justamente. cantora, já Justamente. foi entrevistada lá na PNTV, ótima cantora e compositora. Tem muita coisa, né? Tá uma efervescência cultural muito grande em Natal. Pedro, passarinhos me disseram aqui que vai ter um aniversário seu. Justamente. Comemoração de aniversário seu, como é que é isso? Justamente, queria aproveitar, né, Cefas, para fazer esse convite de primeira mão, né? A gente acabou de lançar, inclusive nas redes. Nós vamos fazer, a gente sempre faz o nosso aniversário, né? Como um momento de celebração dos amigos, né? Celebração com as pessoas da família, com as pessoas que querem o bem, com os companheiros de luta. E nesse ano não vai ser diferente, né? Ano passado a gente não fez, justamente por entender as limitações, mas esse ano com todo cuidado, com máscara, com bastante álcool, né, com distanciamento devido, nós vamos fazer lá no Sandês Comedoria, que fica ali em Ponta Negra, na Rua das Conchas, pertinho ali da Rota do Sol, do Rastapé, no dia 19 de dezembro, no domingo, a partir das 12h30, nosso aniversário, que vai estar lá no palco aí vários amigos nossos, Samara Alves, Dodora Cardoso, Gisele Alves, Leozinho do BA, Sou Rebel. Então a gente vai estar aí com esses nossos amigos aí, sendo a trilha sonora desse nosso encontro amoroso, esperançoso, no nosso aniversário. Então vem comemorar com a gente, tá todo mundo convidado aí, dia 19 de dezembro, às 12h30, lá no Sandês, Sandês em inglês, né? Sol, dia em inglês, para estar com a gente comemorando aí 21 anos de vida, de sonho, de defesa do povo, da democracia, né? Então vem com a gente, tá todo mundo convidado, inclusive você, Cefas, Raquel, nosso companheiro, como é seu nome, meu querido? É Adrio. Aqui italiano é Alho. agrinho. Nossa, Agrinho. Aglio é difícil de ir, Pronto, mas a gente Aglio. vai arrastar Aglio pra lá. Perfeito, tem que querer. perfeito. Tá convidado, viu, meu querido? Inclusive, Pedro, sendo seu aniversário e com essa lista de músicos, eu chego lá às 7h30 da manhã. Vai dar certo. 7h30 da manhã. Vamos abrir lá, fazer o boteco lá também, um Isso. conversa e botequim lá. Vamos sim, vamos sim. O programa está na reta final, já estamos para mais de 1 hora. Agradecer a todo mundo, se ainda tiver pergunta, Raquel, a reta final das perguntas e comentários. Pedro, faça perguntas agora só curiosidades minhas, que acho que são curiosidades das pessoas, para a reta final do programa. O seu nome Pedro Gork, vem do Gork, escritor? Uma curiosidade que eu tenho, é o escritor Justamente. Máximo Gork? Minha autor de Mãe? família é o seguinte, é uma mistura de católico e de comunista. Então meu nome também é um sincretismo. Sim. Pedro Lucas, que é 2 nomes de santo, e Gork, que é o nome de um comunista. Então juntou isso aí tudo e fez esse menino aqui que vos fala. Então é realmente uma homenagem a Máximo Gorki, Máximo grande Gorki. dramaturgo do realismo socialista, né, grande personagem aí da Revolução Russa, que deu uma grande... Foi ministro da Cultura. Foi? Inclusive da Ele é União, autor de A Mãe, da União que é um Soviética. clássico, Autor de A Mãe, que é um clássico da literatura que fala russa. justamente sobre essa questão da tomada de consciência da juventude, né? O Isso. Pavel, Isso. né? Esqueci o nome da mãe dele, mas o Pavel e a relação com a mãe, naquela Rússia ali czarista, Sim. de destruição de direitos, na Rússia ali de opressão do Inclusive, povo, tomando consciência. Isso, a mãe fala dessa transição do Justamente. czarismo para Revolução Justamente. Bolchevique. Justamente, A tensão isso. que acontece. Tanto mãe sempre morre de orgulho de dizer ser a mãe de Gorky, então acho que tem muito significado. Com certeza. As últimas perguntas e a minha última pergunta, que Gorky não almoçou, vai jantar Você como sabe almoço. que cai mais forte, né? Quando você não come. Com toda certeza, já passei muito por Se isso. eu me levantar, rapaz, acho que não. A gente lhe segura aqui. Ziane Dulce dizendo, fora Bozo. Tá certo. Fora Bolsonaro. E ainda tá dizendo, você está cada dia melhor. Que bacana. Obrigado. Mirela Dantas. Pedro, bote pra FU asteriscos. É isso, Obrigado. né, Raquel? Tá certo, Mirela, isso. Mirela botou uma casca de banana aqui, mas eu não caí. Mas a gente agradece sua Obrigado, criatividade e sua ousadia. Pedro, última pergunta agora. Exercendo seu mandato na Câmara, fazendo militância no interior, fortalecendo o PCdoB, dialogando em relação ao ano que vem, certamente ainda em relação à mobilização estudantil e estudando pedagogia na UFRN. Sobra tempo para ver filme,
ouvir música, namorar, curtir praia, sobra tempo? Olha, eu sempre tento, né, não colocar acima, mas colocar ao lado da vida pessoal, da vida política. É claro que às vezes é complicado, né? Tem dias e dias, mas eu sempre tô ali escutando uma canção. Eu acho que a canção tem esse papel transformador. Agora eu tô escutando, por exemplo, For Fun, que traz pra mim vários gatilhos, né? Seu ouvido é fenomenal. Meu ouvido tá um pouco Eu não apurado. sabia se era música clássica ou forró. Justamente, é For Fun, que é a moda lá do Rio de Janeiro, que eu gosto bastante, que eu sempre coloco, inclusive, pra escutar, que eu acho que a música tem esse papel de transformar o nosso ambiente, né? Nossa forma de ver as coisas. Então, sempre gosto de me inspirar quando eu fazer uma fala, por exemplo, sobre a questão do movimento negro. Gosto de botar Racionais MCs, gosto de escutar Djonga, de escutar Emicida, né? Músicos que trazem isso. Sempre que eu quero escutar fala, vou fazer uma fala para a juventude sobre o que é socialismo, sobre o que é transformação da sociedade. Escuto um Vitor Hara, que foi um jovem que foi morto pela ditadura chilena, né? Um dos primeiros mártires da ditadura de Pinochet. Então eu sempre tento contextualizar e minha música vai muito pautada nessa trilha sonora, então sempre acho espaço. Também gosto de assistir filmes, estou buscando assistir séries, me descontrair. E namorar já é um pouco mais difícil, né, no termo presencial, porque minha namorada mora em São Luís do Maranhão. Ela é suplente de vereadora lá, inclusive, a suplente vereadora mais jovem do Maranhão. Que bacana. Né, foi candidata com 17 anos numa chapa coletiva. E ela também é do movimento estudantil, é diretora da UBS, então vive rodando o Brasil, mas a gente sempre no fim da noite tem a nossa última agenda ali, de 11 horas da noite, uma ligação de vídeo, né, para conversar sobre o dia, para namorar, né, porque eu acho que não existe barreira pro amor, né, eu acho que o amor, né, supera e transborda e suplanta qualquer tipo de barreira física ou imaterial. Então, a gente sempre acha esse jeito de ser feliz e de ser jovem, né? Inclusive, eu sou um assíduo aqui na Barra de Nazaré, na quinta-feira, né? Que daqui a pouco começa, Daqui a pouco começa. começando. Vamos estar aqui curtindo também, porque é isso, né? Como eu comecei falando, nós somos a juventude que faz a festa na política, a política na festa. A gente tem que endurecer sem perder a ternura, como já nos diria o nosso querido amigo e liderança Che Guevara. Então, dessa forma que eu levo, né, buscando vivenciar a vida política, mas sem esquecer da nossa juventude, que é inclusive o que faz com que a gente esteja aqui para conseguir lutar por outros jovens, lutar pelo nosso povo. Perfeito. Agradecer aqui a todo mundo que está aqui. Agradecer, porque primeira vez que eu vejo Tasso Fontinelli falar baixo na minha vida. Você foi o causador disso. Nunca ouvi Tasso Fontinelli falando baixo. Mas você conseguiu essa façanha. Eu agradeço. Foi um fenômeno, acho que isso não vai acontecer de novo. Agradecer. Tá terminando, tá? Aí você fala alto. Agradecer a Ricardo Nelson, Lula Belmont. Deu um sorriso, Ricardo? Não, Ricardo dá. Ricardo dá sorriso também não, né? Pedro também não chega. Ricardo. Aí isso. Pedro conseguiu. Ele deu um sorriso e virou. Deu um sorriso e virou. Conseguiu fazer Tasso Fontinelli falar baixo e Ricardo Nelson sorrir. Eu saí daqui feliz. Agradecer Carlos Eduardo, João Marcelo que estão aqui, minha produtora Obrigado, Raquel Lucena, pessoal que está lá fora já curtindo. Agradecer a você, todo mundo que mandou mensagem aqui. Muita pergunta boa, Pedro. O pessoal participando. Galera atenta. Pessoal fora do Brasil, grande abraço. Pedro Goc, agradecer. Obrigado por ter aceitado. Eu que agradeço. Agradecer aqui. E parabéns pelo seu trabalho, né? Seu livro que vai ser lançado. Isso. Seu livro foi lançado, que eu já sei aqui que eu vai estar recebendo, já falei. Sim. O livro que eu vou estar daqui a pouco recebendo, Isso. né? Você é um escritor, você é um jornalista que eu admiro muito o trabalho, que eu lembro que acho que quando eu tenho assumido a presidência da UBS, foi um dos primeiros a nos entrevistar, então sou muito grato a você, sou muito grato a Pinto Júnior, que nós Nosso sempre saudoso lembramos aqui, levamos junto com a gente, né, que foi uma das vítimas aí da parceria bem sucedida entre Bolsonaro e o coronavírus, e é em nome deles, né, que a gente vai seguindo, levando a resistência. Eu agradeço, né, você por dividir o espaço-tempo contigo e por estar lutando aí nessas fileiras, nas trincheiras da luta pela democracia, por uma sociedade livre e justa, né? Então sou muito feliz e agradeço essa oportunidade também. Claro, um abraço, né, ao nosso querido amigo italiano, Aglio, a Raquel, é todo mundo que está aqui nos acompanhando, a galera que nos acompanhou até agora. Um cheiro forte, tamo junto.
Obrigado, Pedro Gork, obrigado você. O programa vai continuar no YouTube do Bardalos e aqui no meu Facebook. Obrigado a todo mundo, até a próxima.